A cidade de Caná da Galileia estava em festa. As ruas estreitas eram decoradas com tecidos coloridos e o aroma de especiarias pairava no ar. No centro da vila, uma grande casa de pedra abrigava um casamento alegre. Homens e mulheres dançavam, crianças corriam rindo, e o vinho fluía livremente nas mesas repletas de pães, frutas e cordeiro assado. Entre os convidados estava Maria, a mãe de Jesus, acompanhada de seu filho e alguns de seus discípulos. O noivo era de uma família simples, e o casamento era modesto, mas cheio de alegria. O mestre de cerimônias organizou uma festa com esmero, certificando-se de que todos seriam servidos. Porém, conforme as horas passaram, um problema surgiu. O vinho estava acabando. Maria vê a inquietação dos servos e a preocupação no rosto do convidado. Com o coração cheio de fé, mudou-se de Jesus e sussurrou: "Eles não têm mais vinho." Jesus olhou para sua mãe com serenidade e respondeu: "Mulher, por que eu digo isso? Ainda não chegou a minha hora." Maria, contudo, não insistiu. Apenas voltei para os servos e disse: "Façam tudo o que ele manda." Os servos se entreolharam, confusos, mas aguardaram a ordem do mestre. Dentro da casa, perto da entrada, havia 6 grandes talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus. Eram enormes, cada uma comportando quantidades de litros de líquido. Jesus mudou-se das talhas, e com sua voz calma e cheia de autoridade, disse aos servos: "Encham essas talhas com água." Os servos hesitaram por um momento, mas obedeceram. Caminharam até o poço e conseguiram carregar jarros pesados de água, despejando-os nas talhas. A tarefa é um esforço, mas logo os recipientes estavam cheios até a borda. Jesus então deu outra ordem: "Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os servos obedeceram, mas o fizeram com recebimento. Como poderia servir água ao responsável pela festa? Mesmo assim, um deles encheu um pequeno recipiente e levou até o mestre de cerimônias, que tomou a taça sem desconfiar de nada. Quando o líquido tocou seus lábios, ele arregalou os olhos. O sabor era rico, intenso, melhor do que qualquer vinho servido antes. Ele olhou para o noivo e, surpreso, disse: "Todos servem primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam bastante, trazem o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Os servos se entreolharam espantados. O que antes era apenas água havia se transformado no mais nobre dos vinhos. Os convidados da festa continuavam celebrando, alheios ao milagre que acabara de acontecer. Mas à medida que o novo vinho era servido, os murmúrios reuniram-se. "Que vinho maravilhoso!" exclamou um dos pedidos, saboreando o líquido. "Nunca provei algo assim." O noivo e sua família ficaram igualmente surpresos. Eles sabiam que todo o vinho estava acabado e não entenderam de onde surgira essa nova provisão. O mestre de cerimônias não tinha explicação e apenas elogiava a generosidade do anfitrião. Enquanto isso, os discípulos de Jesus observavam tudo atentamente. Pedro sussurrou para João: "Você viu o que aconteceu? Isso é um sinal." João assentiu, parece. Eles estavam começando a compreender que Jesus não era um homem comum. Havia algo divino nele, algo que transcendia a compreensão humana. No canto da festa, Maria nasceu para seu filho. Ela sabia que havia feito algo extraordinário. Ele não havia apenas salvo a festa de um constrangimento, mas revelado, mesmo que discretamente, a glória que carregava consigo. Jesus, porém, faz perguntas em silêncio, observando a alegria dos convidados. Para ele, aquele não era apenas um ato de espera, mas um sinal de algo muito maior. Naquela noite, quando a festa começou a ser divertida, os discípulos se aproximaram de Jesus. Eles tinham muitas perguntas, mas uma certeza. Aquele era um momento especial. André foi o primeiro a falar: "Mestre, como a água se tornou vinho?" Jesus apenas pediu e respondeu: "Vocês verão coisas ainda maiores do que essa." Era o primeiro milagre de muitos que viriam. Aquele evento no Caná
Não foi apenas sobre transformar a água em vinho, mas um sinal de transformação que Jesus traria ao mundo. Assim como a água comum se tornou um vinho extraordinário, ele viera para transformar vidas, restaurar corações e trazer um novo significado à existência humana. Os discípulos entenderam que estavam diante de alguém muito maior do que haviam imaginado. A fé deles cresceu naquele instante, e dali em diante seguiram Jesus com ainda mais devoção. A festa terminou, os convidados partiram, e Caná voltou ao seu silêncio habitual. Mas aquele dia jamais seria esquecido. O milagre do vinho foi o primeiro lampejo da glória do Filho de Deus, um prenúncio de que algo grandioso estava apenas começando.